Rebeldia. O que é? Enquanto o mundo se preocupava em deixar carros mais seguros, limpos e inteligentes, uma fabricante decidiu criar o oposto disso, criar um monstro. No traction control, no stability system, no compromise. This thing was built to kill you, and that's exactly why it existed. It wasn't just a car, it was America's revenge. A V10-powered rebellion forged in secrecy. Um carro que cuspia fogo pelos escapes laterais, queimava as pernas do motorista e podia te jogar contra o muro com uma pisada errada no acelerador. Ele não foi criado para agradar engravatados, pessoas comuns ou acionistas, mas sim para ser brutal. Esse era o Viper. Um carro feito por lunáticos, bancado por teimosia e aprovado por um milagre. Não tinha ABS, zero controle de tração, porta com zíper, teto de lona e um V10 que nasceu para estar em uma caminhonete. E mesmo assim, ou talvez por isso, virou lenda. Chegou às ruas como um herege selvagem, suicida, imprudente e dominou Le Mans, Daytona, Sebring. E como bem disse Jeremy Clarkson, driving this is like going out with a really good mate, good laugh, always up for a party. Trouble is, he does like to kill people with axes occasionally. I mean, knowing that you're never really going to relax. O Viper é um carro que nasceu como protesto contra a chatice da indústria e saiu de cena com um rugido que ecoa até hoje nas pistas. Mas como um projeto tão insano passou por todos os filtros de uma grande fabricante? Porque, mesmo prometendo ser um fracasso comercial, ele se tornou um dos maiores ícones da cultura automotiva. Hoje, você vai entender por que essa polêmica máquina, feita apenas para corajosos, se tornou o Viper, o último fora da lei. Prólogo. No fim dos anos 80 foi um período de transição. A Guerra Fria dava sinais de esgotamento, a União Soviética cambaleava em seus últimos anos e a globalização começava a redesenhar a economia mundial. A Europa consolidava sua imagem de sofisticação e tecnologia, equilibrando luxo e engenharia em produtos que encantavam consumidores exigentes. Os Estados Unidos, por sua vez, tentava digerir uma década de excessos, marcado por Wall Street, consumismo desenfreado e também pela dura lembrança da crise do petróleo, que havia corroído a confiança nos grandes motores V8. Entrando nessa área complexa do setor automotivo, cada região do planeta seguia um caminho distinto. O Japão assumia protagonismo industrial com eficiência imbatível e uma disciplina quase que matemática, dominando com modelos confiáveis e econômicos, como o Toyota Corolla, que ecoava para fora das concessionárias em volumes cada vez maiores. Os europeus, especialmente alemães e italianos, ofereciam precisão, esportividade e design como o BMW Série 3 ou a Ferrari 348, que reforçavam a ideia de exclusividade. Já os americanos, acostumados a ditar tendências, se viam enfraquecidos, presos a carros de linhas quadradas como o Chevrolet Celebrity, criados mais para sobreviver em planilhas do que para emocionar quem segurava o volante. A Chrysler, por sua vez, simbolizava bem essa contradição. Uma empresa que havia sido salva do colapso com uma ideia revolucionária, o Kei Car, que padronizava plataformas e permitia fabricar desde sedãs até minivans com o mesmo esqueleto básico. Foi um golpe de gênio empresarial, mas trouxe consigo uma consequência imprevista. A salvação financeira da companhia estava ancorada em produtos funcionais e acessíveis, porém destituídos de paixão. A Chrysler tinha se tornado pragmática, previsível e burocrática. Essa previsibilidade refletia um vazio ainda maior. As ruas americanas estavam repletas de minivans, station wagons e sedãs que cumpriam sua função, mas não faziam ninguém sonhar mais alto. O Corvette tentava sustentar sozinho a imagem do esportivo nacional, enquanto o público mais jovem se fascinava por importados. E havia uma sensação difusa de que a alma dos automóveis americanos havia se perdido.
Nesse cenário, ninguém esperava um renascimento vindo justamente da empresa que havia se especializado em vender carros de família e literalmente quadrados. O mundo acreditava que a Chrysler estava destinada a sobreviver em volumes médios, sem nunca ousar novamente. Mas dentro dos seus corredores, um grupo de rebeldes inconformados começavam a conspirar. O mercado global falava em eficiência e segurança, mas havia espaço para outra coisa, algo que se mostrasse independente apesar de toda a tendência. E por falar em rebeldes e inconformados, essa foi uma das premissas da nossa nova marca, a Born Too Fast, a comunidade através de camisetas, onde eu mesmo particularmente estava enjoado e até pistola da vida em ver camisetas ruins com um preço totalmente absurdo, até injusto. Por isso, a gente resolveu criar a nossa própria e colocar designs legais, um conceito diferente e também um estilo que eu tenho certeza que você vai gostar. Então, a gente deixou um link na descrição desse vídeo, onde você pode conferir tudo isso que eu acabei de falar. E de uma coisa eu tenho certeza, se você não entrar no site, você não vai saber se é para você. Mas aposto que quando você entrar, você vai falar, putz, devia ter clicado nesse link antes. Então, queria te convidar a dar essa oportunidade para nós, se você gosta dos nossos vídeos, da qualidade que a gente aplica aqui nos nossos documentários, nessas histórias, pode ter certeza que a gente aplicou também aqui na Born Too Fast, então o link está na descrição. O palco estava armado para a chegada de um projeto improvável, uma máquina que ignoraria os manuais de marketing e as cartilhas de prudência. Em pouco tempo, aquele vazio que parecia irreversível seria preenchido por algo tão brutal quanto inesperado. Um automóvel que não tinha a pretensão de ser racional, mas que carregava a promessa de devolver à América um pedaço de sua própria identidade, mesmo que com alta taxa de reprovação. Rebeldia corporativa. Na segunda metade dos anos 80, a fabricante de Auburn Hills ainda respirava com a ajuda de sua própria plataforma, mas estava longe de transmitir emoção. O grupo sobrevivia, é verdade, porém sustentado por minivans e sedãs modestos que atendiam à planilha de custos, mas não ao coração de quem sonhava com velocidade. Foi nesse ambiente que entrou Bob Lutz, executivo inquieto, ex-militar e um apaixonado por desempenho. Com passagens pela BMW e pela Ford, ele trazia a convicção de que só havia um caminho para devolver relevância àquela fabricante: ousar. Não bastava sobreviver, era preciso provocar para sair da inércia proposta pelo próprio contexto. Do outro lado dos corredores trabalhavam Tom Gale, designer de olhar afiado que acreditava que carros deveriam despertar desejo de imediato. Ambos percebiam que a companhia havia perdido o espírito ousado que marcara os esportivos de décadas anteriores. A faísca surgiu quando Lutz mostrou sua réplica de Shelby Cobra a Gale. Ali, Lutz fez uma proposta para Gale, que aceitou. Nas horas vagas, o designer começou a esculpir em argila um esportivo que capturasse a brutalidade do mito dos anos 60. A modelagem deixava exposta linhas musculosas, frente longa, proporções baixas e agressivas. A cada noite, o desenho ganhava contornos mais definidos, e enquanto tudo isso acontecia, Lutz articulava discretamente para dar legitimidade ao projeto. O risco de aquilo ficar pelo caminho era real, já que a empresa vivia sob vigilância financeira, bem rígida inclusive, e qualquer rumor de investimento em um supercarro podia ser fatal e mal visto pelos engravatados, né? Que não é o caso que a gente está usando a Born Too Fast. Por isso, o trabalho seguia em silêncio, sem relatórios oficiais nem apresentações em auditórios. O designer americano refinava o modelo em segredo, e Lutz reunia aliados que pudessem materializar o sonho, e foi assim que surgiram nomes decisivos, como François Castan, engenheiro francês com experiência em competições, trouxe soluções criativas em um ambiente de escassez. Dick Winkles, que já havia trabalhado com motores de alta performance, se juntou para lidar com o coração mecânico da máquina. E por último, mas não menos importante, temos Roy Soulsberg, ex-General Motors, com passagem próxima a Zora Arkus Duntov, o pai do Corvette. Assumiu a liderança operacional do projeto. Formava-se ali
o núcleo do Team Viper, uma espécie de esquadrão rebelde dentro da casa de Detroit. Pouco mais de 20 voluntários escolhidos, não apenas pela competência técnica, mas também pela vivência em competições e pela gana por pistas de corrida. Roy acreditava que só quem entendia a adrenalina de uma largada poderia projetar um carro capaz de transmiti-la. O projeto tinha regras e era simples. O orçamento não podia ultrapassar 50 milhões de dólares e prazo de entrega para 3 anos, com estreia prevista no Salão de Detroit de 92. E, acima de tudo, não podiam comprometer a diretoria caso a experiência desse errado. Fora isso, tinham liberdade absoluta. Esse nível de autonomia era inédito na indústria, que estava habituada a comitês, aprovações intermináveis e burocracias extremas. No Team Viper, a lógica era inversa. A paixão vinha antes da burocracia. O primeiro desafio foi transformar um exercício estético em um automóvel funcional. Para isso, François mergulhou nos depósitos da própria fabricante em busca de componentes que pudessem ser reaproveitados. Era uma estratégia de guerrilha, usar peças no setor de caminhões e da linha Dakota para suspensões e eixos, evitar investimentos pesados em novas ferramentas, reduzir custos a qualquer preço. O projeto precisava permanecer invisível até que estivesse maduro o suficiente para ser mostrado. O carro experimental ganhou o apelido de Felicity. Tudo de início não passava de um amontoado de peças adaptadas, mas servia como mula de testes. E no início até um Corvette foi alongado e modificado para simular proporções. Era um protótipo rudimentar, mas permitia aos engenheiros entenderem o tamanho real da empreitada. E aos poucos, esse Frankenstein mecânico se transformava em algo que lembrava um pouco o modelo de argila que Gale guardava em sua sala. A maior questão ainda não estava resolvida: o coração da máquina. O V8 tradicional não entregaria a singularidade desejada, e a Chrysler não podia arcar com o desenvolvimento de um motor exclusivo do zero. A solução improvisada estava nos planos da divisão de picapes, que preparava um novo V10 para a próxima geração da Ram. Ele era pesado e desequilibrado demais para um esportivo, mas ao mesmo tempo era uma oportunidade prática. E o resultado? Martelo batido. Esse seria o coração da fera. Enquanto isso, Lutz buscava a aprovação final. Ele sabia que nenhum projeto avançaria sem o aval de Lee Iacocca. Da última vez eu falei errado, agora eu acertei. Você aí que fica ligando tanto para nomes. Chato! Não aguento mais! O homem que havia salvado a companhia nos anos 80 e agora ocupava o cargo máximo. Lee era conhecido pelo pragmatismo, mas também carregava no currículo a responsabilidade pelo nascimento do Mustang. Havia nele, escondido sob camadas de gestão conservadora e polida, um passado de ousadia, e essa era a esperança do Team Viper. Para apresentar a ideia, Lutz convocou uma figura lendária, Carroll Shelby, já com mais de 6 décadas de vida, mas ainda dono de uma energia inesgotável para agressividade sob rodas. Ele foi levado a Auburn Hills. Diante do executivo da Chrysler, Shelby não falou apenas sobre carros, falou do orgulho, do espírito, de como a América precisava voltar a sonhar com algo que os representasse. Era o peso da história empurrando a balança. Com o apoio do automobilista lendário Shelby e a maquete de Gale em mãos, Lutz conseguiu o que queria: a autorização para mostrar ao público o protótipo. O palco seria o Salão de Detroit de 89. Durante meses, a pequena equipe trabalhou em ritmo insano, refinando linhas, ajustando proporções e dando acabamento a uma carroceria que ainda escondia gambiarras que eles pensavam em cuidar no futuro. O carro ainda estava longe de andar, mas não importava. O que importava era o impacto visual que precisava gerar para então ter uma chance de estrear nas ruas e nas pistas. Um sonho indomável. Quando a cortina se abriu no Cobo Hall, o público viu um esportivo que parecia ter saído de um sonho americano. Longo, baixo, agressivo, com um nome simples e venenoso: Dodge Viper. Tá, editor, pausa aqui. A gente estava falando até agora da Chrysler e do nada virou um carro da Dodge. Como assim? Bom, o roteirista é brabo e obviamente que ele explica. O time que concebeu o Viper era sim da Chrysler,
sediado em Auburn Hills, mas a marca escolhida para estampar o capô foi o braço esportivo e popular do grupo. Era a forma mais lógica de apresentar ao público um carro de personalidade tão agressiva. Nos bastidores, a engenharia era toda Chrysler, mas no imaginário do consumidor, o nome que ficaria para sempre associado à serpente era Dodge. A reação foi imediata. Em uma década dominada por minivans e sedãs anônimos, aquele monstro parecia uma afronta. O público aplaudiu, jornalistas se aglomeraram e entusiastas começaram a enviar cheques em branco pedindo reserva de unidades que nem sequer existiam. Naquele momento, a montadora de Auburn Hills compreendeu que tinha em mãos algo mais do que um protótipo e tiveram a certeza de que o sonho iria para frente. Se a ousada carroceria impressionava, o motor precisava ser igualmente chocante. Nenhum superesportivo se sustentava apenas pela aparência, e um grande problema era que a fabricante americana não tinha dinheiro para desenvolver um propulsor exclusivo. A solução estava guardada no departamento de caminhões, em forma de um V10 de ferro fundido, um bloco pesado, robusto e longe de ser refinado. A ideia de instalar um motor de caminhão em um esportivo parecia uma loucura, mas ainda assim foi justamente esse gesto de improviso que deu identidade ao projeto. O V10 significava excesso, desproporção, brutalidade, tudo aquilo que combinava com a mensagem que o carro queria transmitir. O primeiro passo foi levar o motor para a Lamborghini, que naquela época pertencia ao grupo Chrysler. Os italianos não criaram o projeto, mas tiveram um papel fundamental ao redesenhar o bloco em alumínio, reduzir peso e melhorar o fluxo interno. Essa intervenção deu origem a um propulsor de quase 8 litros, mais leve do que a versão de caminhão, mas ainda enorme e inflexível. Do lado americano, Dick Winkles assumiu a tarefa de refinar o conjunto. A meta era simples e brutal: entregar pelo menos 400 cavalos e um nível absurdo de torque. Para início dos anos 90, números desse porte colocavam o Viper acima da maioria dos rivais como Corvette ZR1 e Porsche 911 Carrera 2. O som que emergia do escape lateral não lembrava um ronco uniforme europeu bem calibrado, mas o barulho metálico e irregular de algo que estava vivo, a força quase que descontrolada. O câmbio também exigiu soluções criativas. Existem relatos que a D-Trag, consultada inicialmente, recusou o projeto por receio de que nenhum dos seus conjuntos suportasse o abuso do motor em mãos de motoristas comuns. A equipe adotou uma caixa manual de 6 marchas da família T56, robusta e direta, que virou parte da experiência visceral do carro. O resultado não era sofisticado, muito pelo contrário, era primitivo. O Viper não vinha com comandos eletrônicos avançados, nem sistemas de assistência, apenas uma mecânica descomunal instalada em um chassi ainda em desenvolvimento. Mesmo com a reação eufórica da sua primeira apresentação em 89, a fabricante precisava provar que aquele projeto podia respirar fora do stand iluminado. O teste definitivo viria 2 anos depois, em um palco que dispensava apresentações, às 500 milhas de Indianápolis. Tradicionalmente, o Pace Car da prova era escolhido para exibir ao mundo a imagem de inovação e confiança de uma marca. A primeira escolha naquela época do grupo foi o Dodge Stealth, praticamente uma versão americanizada do Mitsubishi 3000 GT. A decisão irritou Bob Lutz, que não aceitava ver o símbolo máximo do automobilismo nacional puxado por um carro japonês disfarçado de Dodge. Para ele, a oportunidade era perfeita para legitimar o Viper diante de milhões de telespectadores. A disputa interna foi intensa, mas prevaleceu o argumento mais simples. Se o objetivo era mostrar ao mundo um esportivo genuinamente americano, nada se encaixava melhor que o Viper. Assim, a responsabilidade de abrir a corrida recaiu sobre o protótipo recém-finalizado, bem como queriam. Um detalhe simbólico coroou a ocasião. Ao volante estava Shelby, já uma lenda viva, que décadas antes havia dado à América o próprio Cobra. Agora, em 91, ele quem guiava a nova máquina diante das arquibancadas lotadas de Indianápolis. Para o público, a mensagem era que o espírito rebelde
estava de volta. Sua presença nas voltas de aquecimento demonstrava que havia um projeto funcional, com o coração já adaptado e pronto para rodar em condições reais. O rugido metálico ecoava pelo autódromo, lembrando mais um caminhão enfurecido do que um esportivo. E essa era exatamente a intenção. O Viper não queria ser comparado a Ferraris ou até mesmo Porsches. Queria ser diferente, exagerado, incontrolável. Todas as características que os americanos adoravam em tempos de outrora. A imagem do Viper vermelho com listras brancas cuspindo fogo pelas saídas laterais ficou gravado na memória coletiva. A crítica especializada destacou a coragem de colocar um carro tão cru em um palco global. Até então, muitos acreditavam que o Viper seria apenas mais um estudo ousado condenado a morrer antes da linha de produção. Indianápolis mostrou que havia um automóvel real ali, e todo esse entusiasmo se traduziu em pressão sobre a diretoria. Não havia mais como recuar o Viper, ele precisava se tornar tangível. O carro havia cruzado a linha invisível entre sonho e a realidade, e agora bastava transformar ele em produto de verdade, mantendo intacto o espírito de rebeldia que o público acabara de abraçar. Mas isso também traria consequências para o time de criadores da máquina, que provavelmente não haviam previsto. O lado suicida. Em janeiro de 92, o Viper deixou de ser promessa e passou a ser produto. As primeiras unidades chegaram às concessionárias como se fossem relíquias, mas essa aura de exclusividade tinha explicação. As primeiras unidades foram montadas em Detroit, em linhas quase artesanais. O processo lembrava mais uma oficina de competição do que uma linha de produção convencional. A ficha técnica foi publicada exatamente como planejaram. Motor V10 de 8.0 litros, 400 cavalos, com 0 a 100 em 4.6 segundos e velocidade máxima de 266 km por hora. Mas o que não aparecia nos catálogos era justamente o que mais definiria o carro: a completa ausência de filtros entre o motorista e o risco. Não havia controle de tração, nem ABS, nem airbags, as portas eram abertas por zíperes de plástico e o teto era uma lona improvisada, e o ar-condicionado era opcional. O Dodge Viper não fingia ser civilizado. Era um motor gigantesco, rodas e pouca coisa a mais. Essa brutalidade logo se traduziu em estatísticas preocupantes, com relatos de acidentes começando a pipocar, sendo alguns no mesmo dia da entrega. Estimativas não oficiais falavam que até 30% dos primeiros proprietários sofreram colisões graves. As companhias de seguro aumentaram os prêmios a níveis absurdos, e o custo médio de sinistros com o Viper ficou muito acima da média do mercado. Jornalistas, ao testá-lo em pistas fechadas, confirmaram que a fama não era exagero. Bastava um erro de marcha ou um toque no acelerador em falso para o carro reagir como um animal indomado. O torque em baixa rotação era tão brutal que muitos motoristas confundiam a violência mecânica com defeito. Mas na realidade, era apenas a essência do projeto. A equipe de marketing não tentou suavizar a imagem, muito pelo contrário, alimentou o mito. O Viper era vendido como um desafio, um rito de passagem para quem acreditava ter a coragem de domar a fera. Revistas especializadas descreviam a experiência como pilotagem de guerra, e anúncios reforçavam que não era um carro para todos. Havia episódios quase cômicos. François, um dos pais do projeto, queimou a calça ao encostar sem querer nos escapes laterais durante uma demonstração. Pilotos amadores relatavam queimar as pernas ao sair do carro após uma sessão de pista. Cada detalhe parecia projetado para testar a resistência física e psicológica de quem ousasse se aproximar. E, no entanto, foi justamente essa aura perigosa que garantiu ao Viper uma legião de fãs. Para muitos, o perigo não era um defeito, mas a virtude máxima. Em uma década marcada pela busca por segurança e eficiência, o esportivo da Dodge oferecia algo que mais ninguém tinha coragem de entregar. Com o tempo, o carro se consolidou como símbolo de brutalidade raiz, símbolo de respeito máximo,
por seus admiradores. O impacto não ficou restrito às pistas ou às ruas. Nos anos 90, o Viper ganhou o status de ícone cultural ao estrelar o seriado Viper, onde aparecia como carro policial futurista em versão modificada do RT-10. Era televisão de gosto duvidoso, mas reforçou a ideia de que a Serpente não era apenas um automóvel, era um personagem, símbolo de poder e rebeldia projetado no imaginário coletivo. A segunda geração, lançado no meio da década de 90, trouxe pequenas correções. O chassi foi reforçado, o interior recebeu acabamentos mais aceitáveis e a potência aumentou. Mas cada acréscimo de conforto, menos rebeldia, menos desconforto. E a primeira legião de fãs gostava realmente disso, viver fora da zona de conforto dentro do carro. Era algo quase que paradoxal e filosófico. O dilema era permanente, agradar o mercado ou manter viva a rebeldia original. Ainda assim, o Viper encontrou espaço no automobilismo. Competiu em Le Mans na classe GT e surpreendeu ao conquistar vitórias que ninguém esperava de um carro nascido em meio ao improviso. Em 98, o Viper GTS-R, que batia incríveis 340 km por hora, venceu sua classe em La Sarthe, onde repetiu o feito em 99 e em 2000. Além da famosa corrida de resistência de Le Mans, a Serpente virou referência no endurance americano. Em 2000, um Viper GTS-R venceu as 24 horas de Daytona na classificação geral, feito raríssimo para um Grand Tour diante de protótipos. Na mesma fase, acumulou vitórias na classe em Sebring e títulos nos campeonatos de endurance norte-americanos, consolidando a imagem de máquina robusta e veloz quando a prova deixava de ser sprint e virava maratona. Ainda assim, fora das pistas, as pressões de mercado eram implacáveis. E aquele velho problema que você sempre vê nos nossos vídeos. Regulamentações de segurança se tornavam mais rígidas, exigindo airbags, controles eletrônicos e novos padrões de emissões. O que fazia do Viper um ícone passava a ser um grande obstáculo para a sua sobrevivência comercial. A virada do milênio trouxe rivais cada vez mais sofisticados. Ferrari, Porsche, até Corvette evoluíam com eletrônica avançada, freios de carbono e aerodinâmica ativa. Já o Viper, fiel ao V10 descomunal e ao câmbio manual pesado, parecia cada vez mais uma relíquia. Para alguns, isso era o charme, mas para a grande maioria do mercado, era sinal de atraso e durante um bom tempo, houve um intervalo. A produção parou em 2010, reflexo direto da crise financeira e da reestruturação do grupo. Can we do that again? O nome voltou em 2013 sob a bandeira SRT e o GTS, já com controle de tração e de estabilidade, potência de 640 cavalos extraídos do V10 de 8,4 litros e foco renovado em pista. O modelo apresentava chassi mais rígido, carroceria em alumínio e fibra de carbono e desempenho de supercarro global, com 0 a 100 em pouco mais de 3 segundos. Em 2015, o emblema Dodge retornou ao capô, resgatando a identidade histórica com o GTC, e em 2016, o ACR levou a brutalidade ao limite. Pacotes aerodinâmicos capazes de gerar mais de 900 kg de downforce em altas velocidades, suspensão ajustável de competição e freios de carbono cerâmica que transformaram o carro em referência de performance em Nürburgring, em autódromos norte-americanos. Mesmo assim, a combinação de vendas baixas e novas exigências de segurança, como a adoção de airbags de cortina incompatíveis com a arquitetura do teto, selou o destino. Porém, mesmo com sucessivas gerações, a essência nunca mudou. O carro permaneceu um convite ao risco em uma era que já não aceitava irresponsabilidades. As vendas diminuíram e a própria fabricante passou por fusões e crises financeiras que dificultaram manter um projeto tão caro e limitado. Em 2017, a produção chegou ao fim, marcado por 5 edições especiais, entre elas o ACR,
que foi a final, todas esgotadas rapidamente. Era uma despedida em grande estilo, um último rugido de teimosia que deixou claro que, mesmo prestes a desaparecer, o Viper ainda carregava magnetismo suficiente para mobilizar colecionadores e entusiastas. Com a despedida oficial, o modelo tornou-se peça de coleção, lembrado não pelo conforto ou pela tecnologia, mas pela autenticidade. Era um último carro americano de grande série que realmente colocava em risco a vida do motorista se ele não soubesse o que estava fazendo. Como um legado gravado no asfalto, um Viper ACR de especificação 2010 cravou em 2011 o tempo de 7 minutos e 12 segundos em Nürburgring, um dos mais rápidos para um carro de produção à época. Não havia eletrônica salvadora, mas havia downforce, freio, pneu e um V10 colossal dizendo que ainda era possível enfrentar o inferno verde com um câmbio manual e 2 braços firmes. Esse legado é incômodo porque desafia a lógica num mercado obcecado por eficiência e previsibilidade. E foi por isso que o Viper, vivendo nesse contraste, garantiu sua imortalidade e virou a resposta para a pergunta inicial do vídeo: rebeldia é Viper? E por falar em imortalidade, rebeldia e até mesmo um carro fora da lei, temos que ir para a Inglaterra, onde por lá o Lotus Omega fez estrago e ficou conhecido como Matador de Ferrari, um carro que se tornou místico nas mãos certas e uma ferramenta do mal nas mãos erradas. Te conto mais em poucos segundos aqui nesse vídeo. Te vejo já e não esquece de clicar no link da descrição para conhecer mais sobre o nosso novo projeto, a Born Too Fast.